Bom pessoal, já não vinha aqui há algum tempo. Vou ver se arranja um tempo amanhã ou depois para alguns destes temas tratá-los com mais profundidade, porque são muitas coisas. O centro disto tudo está basicamente, eu diria, em dois sítios: nos Estados Unidos, as coisas que estão passando no mundo nos Estados Unidos é um dos pontos, e no outro é o Mediterrâneo Oriental, que já aqui falámos por causa da morte do embaixador chinês em Israel. Tema de que já passaram 3 semanas e não há ainda grandes novidades. Portanto, aquilo está tudo no segredo dos deuses. Não vamos falar disso por enquanto. Quero falar o que está a passar agora em Washington. No estado de Washington, do outro lado, nos Estados Unidos, em Seattle, que é a capital do estado, que tem o governo e a Câmara Municipal de esquerda do Partido Democrata. E ontem o Trump veio aqui ao Twitter dizer que o governador e que o Presidente da Câmara estão a atuar muito mal, que estão a jogar este jogo da esquerda radical, que por causa dessas demonstrações aquilo está fora de controle, e ele ameaçou em mandar a Guarda Nacional e pôr aquilo na ordem. E depois com estas maiúsculas todas que ele põe no Twitter, como é que é? Isto não é uma brincadeira, estes anarquistas têm que ser parados imediatamente. Move fast. Atuem rápido. Ou então eu mando para aí a Guarda Nacional. Portanto, isso vai no sentido daquilo que dizia. Ele está... Como não tem o controle sobre os Estados e há eleições dentro de meio ano, ele está fazendo um cerco à maneira dele para... Vai no sentido de impor uma lei marcial, ou se não for pela lei marcial, impor uma autoridade tal de que negue, que tire do caminho estes governadores dos estados onde ele não domina, para de alguma forma ganhar talvez a simpatia do eleitorado que ainda está em dúvida. O governador lá de Washington também replicou, disse que este homem, que é totalmente incapaz de governar, não se meta nos temas de Washington. Portanto, aqui a coisa está... Quem julgasse que aquelas demonstrações acabavam-se por ali porque não escalou no último fim de semana, não é. O tema é mais profundo. Aquela guerra civil que está nos bastidores entre democratas e republicanos está a vir ao de cima agora. E isto é um ano que é crucial, é um ano excepcional na história dos Estados Unidos. Há eleições e vamos ver isto a escalar de alguma forma ou de outra até o final do ano, porque as eleições estão marcadas para novembro. Bom, este foi um tema que está a deixar o pessoal todo bastante atento. Obviamente, os Estados Unidos é a maior potência mundial, é a maior economia, qualquer coisa que se passa ali tem repercussões em todo o mundo. Outra coisa que tem a ver com os Estados Unidos e com a Alemanha, com a Europa, outro dos pontos fulcrais. Como sabem, a Alemanha vai fechar agora o Nord Stream 2, já aqui falei, do gasoduto que vem da Rússia e chega ao norte da Alemanha pelo Báltico, e isso vai ser concluído. E como os americanos não conseguiram, com as ameaças de sanções às empresas implicadas, estão já dando por perdida esta batalha. Esta batalha pelo... É porque aqui há um movimento claríssimo da Alemanha a virar-se para a Rússia, para o Oriente e também para a China, a nível comercial com a Rússia, nível diplomático e agora nível energético, muito importante. O gás, que aqui na Alemanha joga um papel muito importante. Nós que vivemos aqui temos este problema que é muito irritante, eu não gosto. Há que pagar gás. Queiras ou não queiras, tu não podes dizer, eu passo frio, tenho coberturas suficientes. Tens que pagar gás. É um grande negócio, é um negócio da China. E quem se vai aproveitar, vai ser a Gazprom e a Gazprom Germânia. Não sei se ainda está à frente o Schröder. O Gerhard Schröder era quem estava à frente, ou tem vínculos muito fortes com a Gazprom Germânia. Não tenho certeza se é ele que realmente está à frente disso. É um dos principais.
Bom, é só que os americanos tinham outro plano, que era trazer o gás de xisto dos Estados Unidos, liquidificado de navios. Isto era uma coisa morosa, cara para os alemães, e os alemães decidiram-se naturalmente pelo gás russo. E as sanções não funcionaram, porque as empresas alemãs e russas que estavam envolvidas e outras disseram: não importa, este é um grande negócio, não nos importa ser sancionados pelos Estados Unidos. E agora veio dois senadores, semana passada, um deles bem conhecido, que é o Ted Cruz, que é cubano, na realidade, ele é de origem cubana, que foi candidato das primárias republicanas, que fartou-se de gozar com o Trump, com a mulher do Trump, um nível muito baixo. Este tipo é lobbyista, ele é do Arizona, de Texas, e ele é um lobbyista das empresas do fracking, tá? Do gás de xisto. E então ele mete juntamente com outro tipo, que acho que é do New Hampshire, um outro senador, eles dois puseram um documento de sanções para pedir mais sanções no Senado. E ele diz que, onde é que está isso que eu acho engraçado, que este tema, este Ted Cruz diz que a consecução deste gasoduto para a Alemanha, entre a Rússia e a Alemanha, é uma ameaça crítica aos interesses nacionais e à segurança dos Estados Unidos, e que não pode ser completado, porque vai ser completado este ano. Até o final do ano vai entrar em atividade este gasoduto. Mas pronto, meteram este tema para exigir mais sanções. Tanto os alemães como os russos, as empresas implicadas, disseram: não nos interessa as vossas sanções, nós vamos para a frente com isto. Portanto, é engraçado porque isto vem na mesma altura em que o Trump, não é bem, porque, vamos lá ver, isto foi noticiado pelo Washington Post, salvo erro, ou pelo New York Times, um desses. Acho que foi o Washington Post, exato, está aqui. O Trump mandou retirar 9.700 tropas americanas da Alemanha. Portanto, existem atualmente 36 mil, salvo erro, não, 34.674 mil tropas americanas em solo alemão. E ele quer retirar, a partir de setembro, quer retirar 9.700 para deixar 25 mil tropas, para as quais ainda existem 19.900 pessoas, ou seja, mais uns quase 20 mil cidadãos americanos que trabalham para o Estado, civis, em redor a esta presença militar. Portanto, na realidade, são mais de 50 mil, mas ele já quer tirar quase 10 mil e ir reduzindo gradualmente o número de tropas na Alemanha. Isto, obviamente, vem na sequência de toda aquela ideia que ele, quando chegou ao poder, disse que a NATO era uma organização obsoleta, que precisava de contribuição dos seus membros. O ex-embaixador, o embaixador que saiu esta semana, que voltou para os Estados Unidos porque vai ser o chefe da Inteligência Nacional, que é um leal do Trump, veio para cá nos últimos 2 anos e meio, 3, e um dos grandes objetivos era tentar impedir que viesse o gasoduto da Rússia para a Alemanha. Jogar a Alemanha contra a Rússia. Fazer um pacto entre o Kosovo e a Sérvia. Um acordo. Acordo que, vamos ver o que é que dá, ainda está em vigência as coisas que ele propôs do pacto, por causa que há ali territórios que são jogados pelos kosovares, pelos sérvios, e se isso for uma vitória, uma grande vitória diplomática americana. Desconfio muito. A Alemanha, por outro lado, tem o seu próprio plano para a região e tem a sua própria ideia. Portanto, aqui havia outro conflito. E a redução das tropas vem também, o embaixador de missionário Richard Grenell referia sempre que a Alemanha tinha que aceitar a sua parte
a sua parte de responsabilidade na defesa da Alemanha, portanto, contribuir. A Alemanha contribui com 1% do PIB para a defesa e eles queriam que isto subisse para 2%, o dobro. Claro que isto aqui não há que dissociar com toda a indústria armamentística. A Alemanha tem indústria armamentística, a Bombardier tem aqui sede em Berlim e tem indústria de aeronáutica, de radares, de tudo isso bastante avançada. Mas aqui os tanques, mas também os navios e helicópteros são britânicos, americanos. É o tal chamado complexo industrial militar que ganha muito com isto. E o Trump não estava satisfeito com o dinheiro que a Alemanha investia no seu arsenal, na sua defesa, porque isto é negócio. E agora diz que retira 10 mil tropas. E o que é mais engraçado, e ele retira porque estão a fortalecer a sua presença militar no Báltico e na Polónia. Não esquecer aqui, com a ideia de separar a Rússia da Alemanha, há o tal projeto que é os 12 países, 3 mares, que controlam todos estes países, que são cada vez mais os que estão no meio: Polónia, Roménia, República Checa, Eslováquia, os países do Báltico, os países da ex-Jugoslávia, que são uma separação entre a Alemanha e a Rússia. Portanto, aí estão a apostar tanto a NATO como os Estados Unidos, principalmente. Claro que o Stoltenberg da NATO veio dizer que isto é muito má, a ideia, porque a ideia é de reforçar o contingente da NATO na Europa. Portanto, que esta ideia dos Estados Unidos e do Trump é má, porque vem no sentido contrário. E os políticos alemães, é engraçado, e isto ainda não foi confirmado pelo Trump, nem pelo Pentágono. Portanto, isto é uma notícia que sai no Washington Post e depois sai em toda a imprensa mundial, à qual a ministra alemã da Defesa, Karen Bauer, respondeu bem, disse, os americanos estão aqui para a defesa dos seus interesses e para defender-nos, mas isto ainda não está confirmado, portanto eu não respondo a perguntas da imprensa sobre isto. Mas todo o lobby atlantista, da CDU principalmente, veio falar, isto é inadmissível, inaceitável, que os americanos nos deixem aqui sozinhos. E aqui há que referir que, claro, durante a Guerra Fria a Alemanha jogava um papel importantíssimo. Havia 5 mil ogivas nucleares na Alemanha. 5 mil, chegou a ter. E atualmente existem 20 ogivas nucleares. Está certo que as bombas têm outra potência, é diferente, mas não se pode comparar 20 ogivas nucleares com os 5 mil que havia antes. E esta crescente ideia de que uma pacificação entre a Alemanha e a Rússia deixa aqui todo este lobby atlantista, e temos aqui, que foi referido aqui na imprensa americana, quem são os políticos alemães que estão contra isto. Tinha este tal Peter Bayer. Quem é este Peter Bayer? Eu fui ver o currículo dele, para já não é nada importante. Simplesmente um político da CDU e advogado, trabalha para um escritório de advogados alemão-americano, estudou nos Estados Unidos, em 3 universidades diferentes, e são estes os que estão agora mais preocupados com o abandono das tropas americanas, porque têm ainda na ideia que os russos vão invadir a Alemanha. Quando as coisas hoje em dia jogam-se a outros níveis. Jogam-se a nível da energia, da imprensa, dos contratos. Por exemplo, aqui nada não me diz que a Alemanha não tenha um contrato de bastidores ou o que seja com a Rússia por causa do tema da Ucrânia. E aqui acho que choca também com os interesses dos democratas americanos, do Biden. E agora o Trump tem outra ideia. Parece que quer um acordo com a Rússia. A Alemanha também quer um acordo com a Rússia. Mas portanto, aqui é tudo muito... Há movimentos que são centrípetos e centrífugos, mas que vão no sentido de que esta zona, principalmente o centro da Europa, Polónia, Ucrânia, vai jogar um papel muito importante nos próximos tempos, para os quais é uma grande incógnita o que se vai passar.
os americanos, os polacos, há 2 anos atrás, eu vou por aqui o documento, pediram aos americanos que estacionassem lá tropas dentro do quadro da NATO, uma base permanente. Portanto, a Polónia passa a ter uma importância que a Alemanha já jogou durante a Guerra Fria. Portanto, para a nova Guerra Fria, ou uma possível Guerra Fria entre os Estados Unidos e a Rússia, ou entre esta coisa que é a América e a Eurásia, a Polónia passa a ter um papel mais importante do que a Alemanha. Eu vou pôr aqui o documento. E por outro lado, agora já não vou poder falar, talvez amanhã, sobre o Mediterrâneo Oriental e o que se está a passar ali. E que também está ligado a estes temas do Mar Adriático, obviamente, mas também da Ucrânia e o que se passou na Ucrânia. Portanto, Líbia, Chipre, Turquia, Israel e agora Líbia. Tudo isto, ali há grandes movimentações. Vou ver se amanhã venho aqui com mais tempo falar sobre o tema do Mediterrâneo Oriental.